Às vezes parece que para ter bom gosto você precisa odiar tudo que é mainstream. Então, para você que tem bom gosto, eu pergunto: Sword Art Online é bom? Sword Art Online é um caso parecido com Nanatsu no Taizai, então talvez seja legal você assistir o review que eu fiz desse anime também, é só clicar aí no card que tá aparecendo. Os dois se tornaram sucessos absurdos e por conta disso conquistaram milhares de fãs, mas também milhares de haters. O que significa que, assim como Nanatsu no Taizai, Sword Art Online também pode cair naquela armadilha da quebra de expectativas. Ou seja, você espera uma coisa do anime e ele acaba te entregando outra. Porém, eu vejo que Sao é ainda mais propenso a frustrar os seus espectadores por uma razão muito simples. É muito compreensível que a pessoa comece a assistir um anime esperando ver ali um shonenzão de RPG com muitas lutas e personagem upando de nível e itens raros. Nesse caso, a frustração chega até a ser previsível. Na minha opinião, antes de ser um shonen de ação, Sword Art Online é um romance. Tem sim bastante ação e aventura, mas ainda assim é um romance. Da mesma forma, aquele mundo de RPG não é o foco principal da história, ele é só o pano de fundo onde o romance está ambientado. E nesse caso eu posso concordar que a quebra de expectativas boa parte das vezes acaba sendo culpa do próprio anime, afinal de contas, Sword Art Online não é sobre Sword Art Online, é sobre Kirito e Asuna. Tanto é que vários arcos nem se passam em Sword Art Online, eles possuem apenas uma pequena ligação com aquele mundo. Mas vamos lá, a sinopse geral é a seguinte: Sword Art Online é o primeiro jogo de MMORPG em realidade virtual, onde cada jogador coloca um capacete e literalmente entra no mundo do jogo. Obviamente um negócio desses faria um sucesso absurdo, então as 10.000 cópias que foram disponibilizadas esgotaram em pouquíssimo tempo. No dia do lançamento, vários jogadores perceberam que não existia um botão de logout, ou seja, eles não tinham como desconectar e voltar para o mundo real. Então o criador de Sword Art Online aparece e explica que agora, para sair dali, eles vão precisar completar o jogo e que cada um que morrer em Sword Art Online também vai morrer no mundo real. Então nós temos 10.000 jovens presos em um mundo virtual baseado em lutas de espadas, como o próprio nome sugere, precisando jogar por suas vidas. Certamente é um plot bem interessante, mas como eu disse antes, ele serve mais de background pro romance do Kirito e da Asuna do que pro desenvolvimento da história em si. Por conta disso, muita gente considera um anime rushado, ou seja, apressado, sem desenvolver muito bem os detalhes da trama. E de fato é um anime bastante acelerado, afinal de contas, são 2 arcos em apenas 25 episódios. Por conta disso, nós não vemos detalhes como o personagem principal upando de nível, treinando as suas skills ou até mesmo derrotando todos os boss do jogo. Na minha opinião, isso chega a ser um acerto do anime, uma vez que o foco não é na história do RPG em si, então essa velocidade com que as coisas acontecem acaba deixando o desenvolvimento muito dinâmico. Basicamente, eles cortam toda a parte chata e vão direto para os pontos importantes da história. É bem verdade que nós temos pequenos arcos fechados dentro de alguns episódios, mas eles sempre vão servir para apresentar alguma coisa importante, dar alguma noção de passagem de tempo, ainda que não de forma tão eficiente, ou enfim, apresentar algo relevante para o espectador. Porém, eu entendo quem sente falta de um desenvolvimento mais lento e detalhado. Certamente era possível adaptar só esse primeiro arco nos 25 episódios ao invés de fazer isso na metade deles. Até porque, principalmente no começo da história, essa passagem de tempo muito brusca pode atrapalhar o entendimento de alguns espectadores sobre a situação atual do protagonista. Ainda que no geral isso funcione, afinal de contas são 2 anos em 15 episódios, é difícil que não seja acelerado, né? Eu concordo que em alguns momentos podia ter sido feito diferente. É como se Sword Art Online fosse o oposto de Dragon Ball, né? Em Dragon Ball 5 minutos duram 20 episódios, em Sao 6 meses duram 5 minutos. Por conta desse ritmo frenético, os personagens secundários acabam sendo bem rasos e pouco explorados, ainda que sejam carismáticos, porque praticamente todo o foco da história vai pra cima do protagonista Kirito. A própria Asuna nessa primeira temporada não tem tanto destaque quanto poderia. Alerta de spoiler aqui, se você ainda não assistiu um anime, muta o vídeo enquanto ele estiver preto e branco e desmuta quando ele voltar a ficar colorido. Eu disse que a Asuna não tem tanto destaque quanto poderia, mas ela tem sim bastante destaque. Ela não é uma personagem fraca, como muita gente diz. Inclusive, só no primeiro arco ela salva o protagonista 2 vezes. Mas aí no segundo arco ela acaba sendo relegada ao papel de donzela em defesa, apesar de também ter lá os seus momentos. Porém, como o foco do anime é no romance, o romance entre a Asuna e o Kirito é muito bem feito e foge completamente daquele romance água com açúcar
açúcar que a gente tá acostumado a ver nos shonens. Eles não ficam se gostando secretamente o anime inteiro sem tomar nenhuma atitude e nutrindo no espectador apenas aquela sensação de amor platônico. No ponto do romance, Sword Art Online é um anime bem mais maduro, então se você gosta do gênero, muito provavelmente o anime vai ser muito bom pra você. Sword Art Online acaba também não explorando o tempo todo aquela tensão de poder morrer no mundo real, apesar de proporcionar bons momentos em cima dessa temática. Só que, novamente, a melhor utilização dessa premissa é justamente quando ela é usada pro romance. E apesar de eu ter dito que a ação e as lutas não são o foco principal, a gente ainda tem muito disso em Sword Art Online. E como a animação é muito bem feita, muito bonita, e a trilha sonora é simplesmente sensacional, as cenas de ação e as lutas acabam sendo muito boas também, são emocionantes. O Kirito é aquele típico protagonista fodão pra você se espelhar e pensar como seria da hora ser o cara mais pica do universo e cobiçado por todas as meninas bonitas da série. Assim como ele também é um ótimo príncipe encantado pra todas as garotas que assistem. Você pode até não gostar desse tipo de personagem e considerar isso um defeito do anime, mas essa é a proposta de Sword Art Online, e dentro dessa proposta eles se saem muito bem. Então, note que em tudo que eu falei nesse vídeo até agora, você poderia pegar vários argumentos pra dizer que Sword Art Online é ruim. A história é muito rushada, os personagens são muito rasos, só o Kirito ganha destaque, o anime não mostra como o Kirito vai ficando forte. Pois é verdade, mas você precisa entender que essa é justamente a proposta do anime. Novamente, ele é focado na história do protagonista e no seu romance com Asuna. Esse é o foco de Sword Art Online como entretenimento. Dessa forma, mostrar o desenvolvimento de personagens secundários ou até aprofundar na questão do jogo e do RPG seria perder tempo, encher linguiça ou desvirtuar o foco principal da série. Sword Art Online poderia ser outro anime? Poderia ser uma história de sobrevivência? Poderia ser uma história de ação e de lutas de espadas? Poderia, mas não é. Quer dizer, até é, mas não é essencialmente isso. Pra mim, essa é a coisa mais básica que você precisa entender sobre Sword Art Online, senão você vai ficar apenas criticando o anime por ele não ser o que você gostaria que ele fosse. Seria como eu dizer que Death Note é ruim por não destacar o relacionamento do Light com a Misa, ou que só o Kira e o L ganham destaque e todos os outros personagens parecem burros perto deles, ou que a gente não teve tempo suficiente pra conhecer melhor a mãe e a irmã do Light. Ou ainda dizer que Shingeki no Kyojin é uma merda porque não explica quase nada dos titãs, sendo que essa é a maior premissa da série, um mistério. Você entende o que eu quero dizer? Sword Art Online é ruim por ser um romance que foca praticamente só no romance e no relacionamento dos dois protagonistas? E eu quero dizer então que o anime é imune a críticas, que ele é perfeito. É claro que não, ainda assim todas essas ressalvas são válidas e, como eu disse antes, um pouco mais de tempo e desenvolvimento das questões secundárias não faria nenhum mal. Mas principalmente, pra mim, o ponto fraco de Sword Art Online é o segundo arco da primeira temporada. Ali sim eu vejo muitos problemas, inclusive dentro da própria proposta do anime. Se você ainda não assistiu Sword Art Online, essa é a parte que você para esse vídeo, vai lá, assiste o anime e depois volta aqui pra terminar, porque eu vou falar do segundo arco, então eu vou dar spoiler. Ok, depois que o Kirito consegue sair de Sword Art Online, nós temos dois problemas cruciais no arco dos elfos lá. Primeiro que, uma vez que você possa entrar e sair do jogo a hora que você quiser, toda aquela tensão de risco de vida simplesmente some. Ainda que você ache que isso não foi tão bem explorado no primeiro arco, essa tensão tava lá o tempo inteiro, porque você sabia que se o personagem morresse, ele não ia ter uma segunda chance. No segundo arco não, você pode morrer, parar, voltar, tentar de novo, e tudo isso diminui demais a intensidade da história. Porém, é óbvio que nós temos um novo perigo para justificar uma nova aventura, só que esse é o segundo problema crucial da história. O anime transforma Asuna na donzela em perigo que precisa ser resgatada pelo Kirito. E como eu disse durante esse review inteiro, o foco do anime era justamente no romance dos dois. Ou seja, nós temos um arco sem o principal elemento da série e cuja única sensação de perigo é a donzela que precisa ser resgatada. E enquanto no primeiro arco todos os envolvidos estavam numa situação caótica, numa situação desesperadora, no segundo só o Kirito tá vivendo aquela situação. E obviamente a Asuna também, né? Enfim, por não contar mais com o relacionamento do Kirito e da Asuna, o anime substitui o romance por uma relação platônica entre meio-irmãos. Então, note que o anime não deixou de ser um romance no segundo arco por não ter a presença constante da Asuna. Ele apenas mudou o núcleo. Só que aí sim, a proposta principal de Sword Art Online não funciona tão bem quanto deveria
na minha opinião. Então eu acho o anime muito bom durante a primeira metade, só que quando a história principal termina, ele cai consideravelmente. O que, guardadas as proporções, me lembra muito um outro sucesso aí. Ainda assim, vale a pena assistir, até porque Saw 2 volta a melhorar, apesar de eu ainda achar o primeiro arco o melhor dos 4. Eu não vou me aprofundar muito nesses detalhes, porque esse é um review da primeira temporada. Se vocês gostarem e se o feedback de vocês for positivo em relação a esse vídeo, quem sabe eu posso fazer aí um review sobre Sword Art Online 2. Mas eu já adianto que pra quem acha que a Asuna serve só pra par romântico e donzela em perigo, na segunda temporada ela ganha bem mais destaque, inclusive com um arco todo focado nela. Então, pra concluir, eu acho o Sword Art Online muito bom dentro da sua proposta, eu acho um ótimo entretenimento e me diverti muito assistindo. Vale destacar que as aberturas são todas sensacionais e que, novamente, a produção do anime é muito bem feita. A animação é muito bonita e a trilha sonora é ainda mais. Eu tô destacando porque eu realmente achei a trilha sonora muito emocionante. Pro primeiro arco eu daria uma nota 9, mas o segundo fica ali entre o 6 e o 7, então no geral é mais um anime nota 8. Certamente depois desse vídeo você já sabe com quais expectativas você deveria assistir Sword Art Online. Nesse caso, as chances de você curtir o anime ficam bem maiores. Se você curte romance, então eu totalmente recomendo. Se você não curte, então talvez seja melhor passar longe. E esse foi mais um review aqui no Tragicômico. Se você gostou, pode deixar aí nos comentários outros animes que você gostaria que ganhassem um review por aqui. E aí, é claro, você se inscreve no canal para não perder, né? Melhor ainda, curte o vídeo e ativa o sininho para ter certeza que você vai receber todas as notificações. E bora compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que curtem Sword Art Online, né? Ou até com os que não curtem, ou com os que não conhecem e podem acabar gostando. Enfim, dá aquela força gostosa de sempre para deixar todo mundo feliz. Eu vou ficando por aqui, valeu!